Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Nesse momento eu também gostaria de convidar a orquestra aqui na frente. Nós estaremos cantando o hino inicial de número 98, justamente com a orquestra progressista. E enquanto os nossos irmãos se preparam, nós aqui à frente estaremos fazendo uma oração. Em nome de Jesus, nós damos início a este culto com o cantar do hino 98. Perdão, irmãos, o hino 523, Jovens Fortes. Abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 100, versículos do 1 ao 4. E diz assim a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos, com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Mediante essa leitura, vamos nos colocar de joelhos, pedindo a bênção do Senhor sobre este culto.
gratos a Deus por mais oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos, né? Somos gratos pela oportunidade que Ele concedeu de nós estarmos aqui na presença dEle, né? Iniciando mais uma semana, para que, assim como o texto que a gente deu, né? Nós estamos aqui para prestar o nosso louvor e a nossa adoração a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, este é um culto que é mais um culto ministrado pelo Ministério de Jovens. Já aproveito a oportunidade, agradeço pelo convite. Antes de nós iniciarmos o momento dos louvores, eu vou ler a carta de convocação da Assembleia que ocorrerá no próximo sábado. Logo após o término da leitura, a gente vai passar para os momentos dos louvores. Então, a oportunidade vai começar com a orquestra, em seguida o MCA está com a oportunidade e logo após o ministro de louvor do dia, que é o presbítero Claudecir. Então, diz assim a carta: aos membros da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, em cumprimento ao disposto nos artigos 13, 14, 15, 16 e 40 do Estatuto Social da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, ficam os membros civilmente capazes e em plena comunhão da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, notificados dos termos do seguinte edital de convocação, que deverá ser lido nos cultos e afixado no mural do templo. O edital de convocação: Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis. Pelo presente, são convocados todos os membros civilmente capazes e em plena comunhão da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, bem como os representantes da Convenção Regional Mato Grossense das Igrejas Adventistas da Promessa, conforme artigos 13, 14, 15, 16 e 40 do Estatuto Social, para se fazerem presentes e participarem da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, que se realizará no templo sede, a Avenida João Ponce de Arruda, número 2176, Centro, Rondonópolis, Mato Grosso, no dia 11 de julho de 2026, sábado, com início às 9 horas e encerramento no mesmo dia, em cujo período serão vistos e discutidos os temas conforme segue. Ordem do dia: abertura e palavra do presidente. Ponto 1. Aprovação da reforma do Estatuto Social. Ponto 2. Homologação dos membros da diretoria administrativa. Ponto 3. Homologação dos membros do Conselho Fiscal. Ponto 4. Outros assuntos de interesse da causa. Na expectativa da participação de todos, despedimos fraternalmente em Cristo. Rondonópolis, dia 10 de junho de 2026. Pastor presidente da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, pastor Silvio César da Silva. Nesse momento, a oportunidade está com a orquestra, em seguida o Ministério de Crianças e Adolescentes e logo após o presbítero Claudecir.
Deus tua paz, Senhor. Vamos ler mais calmo em Mateus 25, 1 ao 13. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E as 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo dorquejar, todas as adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saindo-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, preparando as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam: disseram não. Seja caso que falte azeite para nós, vos antes aos que vendem comprar por vós. E que tendo elas ido comprar, chegou o esposo, que as estavam preparando, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, dizendo, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: disse em verdade contigo, não vos conheço. Vigiais e orais, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A parábola das 10 virgens fala sobre a volta de Cristo, que nós temos que se preparar para a volta de Cristo.
Glória a Deus. Convidar o grupo para frente. Depois de Juscelia. Convidar os irmãos oportunistas de pé. Estaremos fazendo o cumprimento da oferta. Nós também louvarmos o nosso Deus através das ofertas. Para poder estar orando e intercedendo em favor dessa oferta. Oremos ao nosso Deus, soberano e eterno Deus e Pai. Coisa maravilhosa é ter o Senhor como nosso Pai, como nosso provedor, sabendo que o Senhor provê tudo em nossas vidas, tanto o alimento físico quanto o alimento espiritual. E dia após dia tem nos sustentado e nos dado da bênção, da provisão e da proteção e do cuidado que só o Senhor tem para conosco. Pois Jesus mudou a nossa vida, mudou o nosso coração, e dia após dia a presença dele tem sido um grande tesouro nas nossas vidas. E por isso nós somos gratos. E aqui trazemos ante ao teu altar, Senhor, as nossas ofertas. E clamamos ao Senhor que aceite como cheiro suave na tua presença. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e fraquezas, cura as nossas enfermidades física e espiritual, e nos dá da tua bênção e da tua presença todos os dias das nossas vidas, pois a sua presença é o nosso maior prazer. Nós oramos no nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Eu fui lançado, eu chamado.
teve um carinho tão especial por todos nós, por cada um das vidas que Ele sabia que tinha que salvar, das vidas que aqui estão, porque em nenhum momento Ele nos deixa entrar no ostracismo, que é a maior cilada do inimigo para as nossas vidas, para cada um de nós. O tempo todo o Senhor Jesus, Ele faz de tudo para lembrar a mim, a você, ao seu coração, à sua mente, de que Ele um dia morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E isso deve ser para nós uma alegria no nosso coração, porque nós facilmente poderíamos nos acostumar com esse mundo, facilmente nós poderíamos acostumar com o que está aí, porque é muito tranquilo para nós. A cada dia nós podemos nos acomodar com o que o mundo nos oferece. Mas o Senhor Jesus, com o seu Espírito Santo, nos incomoda todos os dias, para que nós possamos nos lembrar que um dia Ele se sacrificou pela minha e pela tua vida, e nós devemos adorá-lo, exaltá-lo em espírito e em verdade. E quando você aqui está, que você possa abrir os seus lábios para verdadeiramente glorificar este Deus, porque um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós devemos glorificar, nós devemos adorar esse Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele fez, porque nós temos essa certeza no nosso coração. Ele virá e Ele estará em nosso meio, nós estaremos juntamente com Ele nos céus, em resplendor e grande glória. Quero te convidar a ficar em pé, para nós adorarmos a esse Deus, glorificarmos a Ele, porque Ele certamente virá para nos buscar. Que
versos 38 e 39. Mateus 26, 38 e 39. E este é um culto do Ministério de Jovens, do MJ. E o tema nessa noite que nós estamos tratando e vamos tratar ao longo dessa mensagem é sobre solidão, ou vencendo a solidão no altar de Deus. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Feche os teus olhos. Nosso Deus, Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por este momento, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pois o Teu Evangelho tem alcançado a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida dessa igreja, e nós Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de Te servir. Nós invocamos a Tua presença, Espírito Santo de Deus, que faça uma grande obra nas nossas vidas, que mude as nossas mentes, que aqueça os nossos corações, e que possamos sair daqui nessa noite revigorados, restaurados, e na virtude e no poder do Espírito Santo de Deus, possamos olhar para o dia da redenção, para o grande dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos forças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Irmãos, alegres estamos nesta noite, alegres, embora um revés aí, né? Como costumeiramente tem acontecido de 4 em 4 anos, né? Então, acho que nós já estamos acostumados, né? Lá em casa, a gente costuma, obviamente, sentir muito, mas sempre agora está na fase dos sobrinhos chorarem, né? Então a gente vê agora os sobrinhos chorando. Mas assim, e hoje, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre esse tema, que é um tema... Talvez a gente fale até pouco sobre solidão, sobre as dificuldades que se apresentam nas nossas vidas, e muitas vezes nós nos sentimos sós.
E é incrível que assim, quando a gente pensa que nós estamos numa era da hiperconectividade, né? Você tem aí na tua mão um equipamento, um celular, um smartphone, você tem recursos tecnológicos que nos conectam, nos fazem estar conectados uns com os outros, mas curiosamente a gente tem tantos contatos, tantos amigos virtuais, tantos colegas virtuais, né? Tantas pessoas às vezes no nosso entorno, mas a humanidade nunca se sentiu tão só. Embora tenhamos os recursos tecnológicos e nós bem conhecemos, né, o uso e a capacidade que os recursos tecnológicos elas têm, mas hoje nós queremos dar um olhar para, mesmo diante de toda essa situação, nós estarmos hoje talvez nos sentindo muito mais sós do que no tempo passado. Mas eu quero começar aqui e ao longo dessa mensagem a ideia não é esgotar todo o assunto, né, não esgotar tudo sobre esse assunto, até porque é muito complexo, mas nós queremos aqui sim falar um pouco sobre esse assunto e que diante de Deus, na virtude, no poder do Espírito Santo, o Senhor possa falar conosco e possa nos ajudar, porque talvez eu e você em algum momento, ou talvez alguém nessa noite esteja precisando dessa palavra, é o que nós cremos nessa noite. E nós vamos aqui começar diferenciando um pouco, porque existe uma diferença entre solitude e solidão. A solitude é aquele estado que muitas vezes nos traz prazer. Na maioria das vezes a solitude ela nos traz prazer, porque é um momento em que você fica sozinho ou sozinha de forma voluntária. Você escolhe ficar sozinho. Quem de nós não precisamos de um momento como esse, né? Às vezes aquela mãe que tem ali nos seus afazeres o cuidado com as crianças e que num dado momento o pai pega as crianças para sair e a mãe fica sozinha em casa, naquela alegria, naquela felicidade, porque ela vai viver o momento dela. Vai ter um momento de cuidar da sua beleza, vai ter um momento de cuidar de si mesma, vai ter um momento para pensar, né, nas suas coisas, ou ainda aquele pai também que cercado de tantos afazeres, às vezes em casa, tem ali um momento sozinho, que dá para fazer as suas reflexões, as suas análises, enfim, a solitude, ela é prazerosa, ela é benéfica, e eu diria até que ela é recomendável, para que nós possamos tirar um tempo para nós mesmos, né? Afinal de contas, se a gente não conviver bem com a gente mesmo, se você não consegue conviver bem com você mesmo, significa que alguma coisa vai estar errada, né? Então, a solitude ela é desejada e muitas vezes ela é um período de renovo, não traz sofrimento, traz uma alegria, um descanso e ela é muito positiva. Já a solidão não. Solidão, como eu e você sabemos, é um sentimento que nos isola. Solidão, ela é muitas vezes até involuntária ou voluntária. Normalmente a solidão, ela é acompanhada de um vazio no peito, de uma dificuldade que nós estejamos vivendo, né? De alguma situação emocional que estejamos passando. E é curioso que, como eu falei na introdução, muitas vezes vivemos a solidão, sentimos a solidão, a tristeza da solidão, até mesmo cercado por muitas e muitas pessoas. Às vezes eu estou cercado da minha família, estou cercado da igreja, estou cercado dos irmãos, dos amigos, mas ainda assim me sinto só, mesmo no meio de uma multidão. E a solidão, ela não é algo bom, ela não é positiva. A solidão, ela traz sofrimento e dificuldade emocional. Mas por que é importante nós entendermos, falarmos sobre solidão ou sobre vencer a solidão no altar de Deus? Porque nós bem sabemos que a nossa natureza, a natureza que eu e você fomos criados,
Nós fomos criados seres biopsíquicos sociais, né? Ou seja, nós somos de carne e osso, nós somos mente e emoções, mas nós também somos sociais. O ser humano, ele foi criado, como nós sabemos, está lá relatado em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados na essência para vivermos uns com os outros, acompanhados uns dos outros, vivermos em sociedade. Então faz bem isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, uma reunião como essa, uma reunião espiritual como essa, mas obviamente que também estamos vivendo aqui uma reunião social. Quis Deus que nós aqui estivéssemos nessa noite, e é motivo de nós louvarmos a Deus, porque nós estamos vivendo um momento social e espiritual de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós. E daí nós precisamos entender a nossa natureza, precisamos entender que nós precisamos de gente, nós precisamos ter relacionamento, e nós precisamos desmistificar algumas questões. É muito comum, e nós também sabemos muito bem disso, que no meio evangélico, cristão, tradicional, às vezes a gente tem a ideia de que uma pessoa que passa por um momento emocional, de uma certa dificuldade, ou vivendo a sua solidão, alguma dificuldade emocional, ela esteja com falta de fé. Mas nós não cremos assim. Solidão não é falta de fé. Solidão não é sinônimo de possessão maligna. Solidão não é maldição incurável. Não. É um estado, é um momento, é uma situação que nós todos podemos passar, e é fato sim, que muitas vezes a solidão profunda pode desencadear algumas questões mais complexas, mais complicadas, até porque a mente humana e a influência maligna pode sim aproveitar uma situação como essa para uma situação ainda pior. Então, nós temos que ter um cuidado, porque quando a solidão ela se torna crônica, e às vezes os problemas começam a aprofundar, e às vezes até a pessoa, ela deseja estar sozinha, é um sinal de que daí realmente precisamos de ajuda. E quando nós falamos de buscar ajuda, nós louvamos a Deus também pela vida dos nossos irmãos psicólogos, né, dessa igreja, né, também que militam, que atuam, que, né, professam também essa profissão aí, que atuam, né, nessa profissão. Nós sabemos muito bem que as questões emocionais podem e devem ser tratadas pelos profissionais adequados. Assim como quando eu estou com uma dor no joelho, quando eu estou com um problema no estômago, quando eu estou com um problema dermatológico, eu recorro a um médico, nós também podemos recorrer aos profissionais quando assim necessário, né? Já que uma situação como essa muitas vezes requer uma ajuda sim profissional. Mas assim como nós cremos também que Deus pode curar uma dor no joelho, um problema dermatológico, uma dor de cabeça, nós entendemos também que as doenças emocionais, elas são sim também objeto da nossa oração, da nossa intervenção, do nosso clamor, né, do nosso pedido para que Deus realize uma grande obra na minha vida e na sua vida, caso nós estejamos passando por uma situação como essa. A nossa fonte de sabedoria, de recursos, é a palavra de Deus. E daí nessa noite eu gostaria de caminhar com os irmãos, entendendo o que a Bíblia fala sobre solidão, sobre essas dificuldades, e os exemplos bíblicos de homens que passaram por uma situação semelhante a essa. Porque talvez, como eu falei também na introdução, os exemplos bíblicos podem ajudar a mim e a você a vencer um momento de extrema dificuldade que nós estejamos passando. E eu quero começar o exemplo conhecido de Moisés. Moisés, na liderança do povo de Deus, está relatado ali no livro de Números, né? E em vários outros livros ali do Pentateuco. Num determinado momento,
Moisés, o grande líder, cercado por uma multidão de israelitas, conduzindo os israelitas, e não só tendo os israelitas a serem liderados, mas um corpo de líderes junto com ele. Num determinado momento, ele se sente sozinho. Ele sente o peso da responsabilidade de ter que conduzir aquele povo. E conforme a gente vê lá em Números 11, 14, ele fala assim, falando para o Senhor, né? Uma conversa que Moisés teve com o próprio Deus. Ele fala: eu sozinho não posso levar este povo, porque muito é pesado para mim. Então, o grande líder Moisés, o homem que falava face a face com Deus, que tinha um profundo relacionamento com Deus, cercado por milhares de pessoas, né? Como nós bem sabemos, ali na quantidade de pessoas que os israelitas, né, que o povo de Israel, que existia ali no meio do povo de Israel, ele desabafa e ele demonstra ali a sua solidão. E é interessante a gente pensar que Moisés era um homem experimentado, era um homem de Deus experiente, não era um menino na fé, era um homem que já tinha uma caminhada, que já tinha uma vivência no dia a dia com o Senhor. Mas num dado momento, mesmo diante dessa experiência de vida mesmo, né, de mundo, mas uma experiência espiritual que ele tinha, mesmo diante de tudo isso, ele sentiu o peso da responsabilidade e se sentiu sozinho, sentiu o peso da solidão. Mas, conforme nós vamos vendo e nós vamos entender ali na história deste homem de Deus, né, o homem que andava com Deus, que falava com Deus, sente o peso das decisões, mas nós sabemos que ainda assim, o que ele fez, ele resolveu e continuou andando com Deus. A solução para o problema que ele haveria de enfrentar foi simplesmente continuar andando com Deus, não foi se afastar de Deus, porque às vezes esse é o problema. Às vezes, quando nós estamos diante de uma situação adversa, há um afastamento de Deus, quando na verdade nós temos que correr para o Senhor, que é o Deus das nossas vidas, o Deus que soluciona todos os nossos problemas. E nós sabemos que ele resolveu continuar andando com Deus. E conforme a gente vai entendendo e vendo a história de Israel, que é a história de Moisés, nós vamos ver que ele se tornou cada vez mais íntimo do Senhor. Eu fico imaginando que talvez Moisés, naquele momento, né, de adversidade, o que ele fez foi orar mais, foi buscar mais do Senhor, foi se derramar ainda mais na presença do Senhor, né? Então, não foi aquele episódio da solidão de Moisés que resumiu toda a vida dele. Não, aquilo foi apenas um episódio, mas ele venceu na virtude, no poder do Espírito Santo de Deus, e passou a andar ainda mais com o Senhor e buscar no Senhor a solução para o seu problema. E assim também devemos ser eu e você, diante das adversidades, diante das tristezas, das agruras, da solidão que muitas vezes pode acometer a minha e a sua vida. Nós temos que nos apegar ainda mais no Senhor, não confiando na nossa força, não confiando no nosso poder, mas confiando no Senhor das nossas vidas, nos mostrando frágeis sim, mas também entendendo que vem do Senhor a nossa força para que possamos vencer essa dificuldade. E o que dizer de Elias, o homem de Deus que era extremamente usado por Deus, talvez um dos exemplos bíblicos onde fica mais clara essa questão da solidão, porque Elias, o homem que era usado por Deus de forma direta, ele tinha acabado, quando nós lemos ali em 1 Reis, no capítulo 19, Elias tinha acabado de viver uma experiência espiritual das maiores que nós temos na Bíblia, quando ele vence ali os profetas de Baal, né, naquela disputa que eles tiveram, e ali é queimado o incenso, ele ora ao
do Senhor, vem fogo do céu, derrama, né, queima o incenso, e ele vence ali todos os profetas de Baal. Mas logo na sequência, e eu acho que isso é algo que nós precisamos refletir, porque o homem de Deus que viveu uma experiência espiritual, daqui a um pouco ele entra em uma situação adversa na vida dele. Porque Jezabel, você bem conhece essa história, ou pelo menos a maioria dos que estão aqui conhece essa história. Jezabel, que era a rainha má, passa a persegui-lo. E diz que lá em 1 Reis 19:10, fiquei eu só, ele fala. Elias tinha acabado de ser usado por Deus para vencer os 450 profetas de Baal, né? Tinha acabado de viver uma experiência espiritual, e daqui a um pouco ele começa a ser perseguido, e ele fala, fiquei sozinho. Ele se sente só. Deus acaba de usar ele poderosamente, realiza um milagre sobrenatural na vida dele. Deus mostra o poder de Deus na vida de Elias, e o que Elias faz? Ele foge. Ele foge e vai agora descansar debaixo de um arbusto, né, de uma folha ali, e daqui a pouco ele foge ainda mais para uma caverna. E lá na caverna, e aí para mim esse é um ponto marcante da solidão de um homem de Deus. Homem de Deus, como eu, você, nós, gente de carne e osso, gente que vive o dia a dia e as agruras da vida, e ele vai e se esconde numa caverna. E daí nessa caverna, nós precisamos refletir, porque muitas vezes, aquela caverna de Elias é a minha caverna, é a sua caverna, que às vezes nós procuramos nos esconder diante das dificuldades também. Mas só que Deus, na sua infinita misericórdia, não deixa Elias só. Deus entra com a providência, e diz que Deus faz passar primeiro um vento poderoso. Só que Deus não se mostra no vento. Depois Deus faz passar um terremoto, mas só que Deus não fala com Elias no terremoto. Depois Deus mostra fogo, só que Deus não fala com Elias no fogo. E daí 1 Reis 19, no verso 12, diz que de repente Elias ouve uma voz mansa e delicada, e é com essa voz que Deus sussurra no ouvido de Elias. E aí a pergunta que ele faz para o homem de Deus é: o que você faz aí, Elias? O que você está fazendo na caverna? E Deus dá uma ordem para Elias: levanta daí e segue a sua obra, porque ainda tem mais de 7.000 israelitas que não se dobraram aos outros deuses, e eu preciso de você, eu preciso da tua obra, e eu preciso, porque você vai ser grandemente usado na presença do Senhor. E é isso que Deus faz. Deus é o Deus que cura, é o Deus que restaura, e eu e você sabemos que daquele momento Elias levanta, Elias obedece ao que o Senhor tinha falado, ele continua a sua obra, recruta Eliseu, e a palavra do Senhor é lançada, realizada, e tudo acontece conforme o Senhor tinha estabelecido. O cansaço às vezes nos faz sentir sozinhos, como Elias sentiu, mas quando nós buscamos no Senhor a solução para os nossos problemas, nós não precisamos temer, nós não precisamos nos preocupar, porque a solução vai vir conforme a vontade de Deus. E o que dizer também do último exemplo que eu quero citar nessa noite, de Paulo, que você conhece muito bem, porque Paulo era aquele homem, ou foi aquele homem usado por Deus para levar a palavra de Deus e espalhar a palavra de Deus pelo mundo afora. Nós podemos dizer que talvez eu e você não estivéssemos aqui se não fosse a obra realizada por Paulo, né? A obra do Espírito Santo realizada através de Paulo. E o homem que pregava,
o homem que se relacionava, o homem que tinha cercado de diversos irmãos. Ele chega na fase final da sua vida, conforme nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 4. Ele estava preso numa cela fria, idoso, e ele escreve: todos me desampararam, só Lucas está comigo. Ele cita claramente que todos haviam lhe deixado, só tinha um irmão com ele, que era Lucas. Paulo, esse grande homem de Deus, usado por Deus para grandes obras, cercado de inúmeras pessoas, agora ele chega em uma fase da sua vida em que ele está só, praticamente sozinho, e ele sente o peso da solidão. E daí nós lemos um texto bastante conhecido, né, que ele dizendo ali em 2 Timóteo 4, que ninguém assistiu ele na defesa, antes todos os desampararam. Mas no versículo 17, para mim ele é chave, 2 Timóteo 4, fala que mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Todos poderiam ter abandonado e todos abandonaram, mas Paulo recorreu àquele que pode, àquele que tudo pode, ao Senhor das nossas vidas. Ele recorreu ao Senhor que o assistiu, que o fortaleceu, e Deus foi com ele até o final da sua vida. E é essa a nossa certeza, que mesmo diante de situações tão complexas e de uma situação como essa, nós podemos ter a certeza, nós podemos entender que nós não estamos imunes a um cenário como esse. Mesmo cristãos maduros, como esses que nós citamos aqui, né, eles passaram por essa situação. E é interessante que daí nós vamos entender que eles não recorreram à sua própria força, mas eles buscaram no Senhor a solução para o seu problema. E daí, quando nós entendemos uma situação tão difícil como essa para se encarar, nós vamos entender também, né, e talvez para que ninguém nessa noite aqui saia pensando que se sentir sozinho ou se sentir solitário, sentir a solidão é sinal de pecado ou de afastamento de Deus, nós vamos olhar para o nosso exemplo máximo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós lemos na introdução um texto que todos nós bem conhecemos. No momento de maior agonia, no momento de maior dificuldade, o cenário ali no Getsemane, quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz de forma clara, pedindo para que Deus passasse dele aquele cálice, porque ele já estava se sentindo só. E naquela noite escura do dia da redenção, do dia da morte, do dia que o Senhor estava prestes a enfrentar a cruz, Jesus ele experimenta a agonia máxima da solidão humana, porque ele leva com ele os seus amigos, e não era qualquer amigo, não era qualquer discípulo, eram as pessoas mais próximas, eram os amigos mais íntimos, Pedro, Tiago, João, e ele abre o coração, o Senhor Jesus abre o coração para aqueles discípulos e diz que a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Sabe aquele negócio de quando eu estou me sentindo sozinho, eu busco num amigo, num irmão, a ajuda necessária? Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. E eu e você, nós sabemos que Jesus ele foi plenamente Deus, plenamente homem. E quando ele veio à terra, e quando ele passa por esse cenário, obviamente que aquela agonia que ele vivia era não uma agonia da sua divindade, mas uma agonia da sua humanidade. Jesus humano, ele se sente triste, aflito, sozinho, e diz que estava profundamente triste. Se afasta, vai orar. E o que os discípulos fazem? Eu e você também já sabemos que ao
ao invés de fazer o que o Senhor Jesus tinha pedido, que era interceder e orar, eles vão dormir. Quase que se esquecendo daquele cenário que estava desenhado ali, um cenário de guerra, um cenário de dificuldade. E daí o Senhor Jesus os chama: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, vocês me abandonaram, vocês me deixaram. Foi o questionamento de Jesus. E às vezes esse é um grande aprendizado. Quando nós estamos vivendo uma situação como essa, às vezes nós podemos recorrer aos nossos amigos, mas obviamente que nós somos falhos, somos suscetíveis às falhas, e Jesus recorreu aos amigos, eles falharam. Mas quando o Senhor Jesus Cristo recorreu ao Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, é que tem todo o poder para resolver todos os problemas. Mas é fato que naquele cenário crucial da história de Jesus, da minha história e da sua história, Jesus se viu na mais absoluta solidão, porque ele carregou naquele momento o peso do meu pecado e do seu pecado. E naquele momento, no momento em que ele vai inspirar, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta, mas é porque realmente o Senhor Jesus passou a agonia da dor, a agonia da solidão, a agonia do momento em que ele carrega o meu e o seu pecado e o pecado de toda a humanidade, e cumpre na cruz do Calvário o propósito para o qual ele tinha vindo aqui na terra, de morrer pelo meu e pelo seu pecado e nos dar o direito à vida eterna. E a lição que nós entendemos é que Jesus, ele sabe exatamente o que é clamar e não tem ninguém por perto para ouvir. Ele sabe o que é ser decepcionado pelos amigos. Ele sabe o que é depositar às vezes a confiança no amigo, o amigo abandonado. Jesus, ele nos entende, ele nos conhece, porque ele viveu as agruras que eu e você vivemos e passamos. E às vezes pode ser que eu e você nós possamos nos sentir incompreendidos, abandonados, solitários, mas o que nós, na virtude, no poder do Espírito Santo de Deus, podemos dizer é que mesmo para a mais profunda solidão existe solução, e a solução é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que restabelece, é o Deus que faz um milagre onde falta a condição humana. Ele entra com a sua providência, entra com o seu milagre. E nós cremos, essa igreja crê, que o Deus que nós servimos é o Deus que ainda cura, restaura e realiza maravilhas no meio do seu povo. Nós cremos, porque é resposta de Deus e é certeza de Deus nas nossas vidas. A presença do Espírito Santo de Deus, e quando o Senhor Jesus Cristo ele é ascenso aos céus, ele nos deixa a promessa da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E a presença do Espírito Santo de Deus, ela não é algo teórico, não, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós cremos que o Espírito Santo já veio e ele habita no nosso meio, e ele muda a nossa história, ele muda a minha história e a sua história. E assim nós entendemos que quando falta a nossa condição, nós temos que recorrer ao Senhor, nós temos que recorrer ao Deus das nossas vidas, e nós temos sim solução para essas dificuldades. O que fazer então quando eu estou passando por uma situação tão complexa como essa, me sentindo só, às vezes com as dificuldades emocionais, às vezes passando por um momento de extrema dificuldade espiritual e às vezes até mesmo psicológica? O que fazer? Primeiro, eu e você sabemos, o segredo e o poder está primeiro na oração. O que Jesus faz? Quando ele está passando por aquela extrema dificuldade, ele ora a Deus, ele busca no Senhor. E todos os homens que nós vamos ver aqui, quando eles passaram por extrema dificuldade, eles oraram a Deus.
Quando Jesus ele está no Getsemane e ele está passando pelo momento mais terrível da sua vida, ele ora, ele chora, e diz que quando ele ora, ele chora e o seu sangue, o seu suor se torna até mesmo em gotas de sangue, ou seja, o reflexo de uma oração sincera. E daí nós temos a recomendação bíblica. Paulo, falando aos Filipenses, diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. A chave para a solução para os nossos problemas passa primeiro pela oração. Mas eu não tenho forças para orar. Dobra o seu joelho e fale com o Senhor. Às vezes a gente tem a ideia de que a oração tem que ser a oração formal, né? Senhor, não! Converse com o Senhor, assim como você converse, como nós conversamos com os nossos amigos, porque é isso que o Senhor requer de cada um de nós, que nós tenhamos intimidade com Ele. Então a primeira chave para nós resolvermos o problema da solidão é orarmos ao Senhor. Segunda chave, a leitura da palavra de Deus. Não tem como nós resolvermos um problema como esse se nós não nos alimentarmos na palavra de Deus. É o que o Senhor requer de cada um de nós, porque o Salmo 119, 50 diz que este é o meu consolo na minha aflição, que a tua palavra me vivifica. É isso que nós queremos. A palavra, ela me vivifica, ela se torna vida. Onde há morte, a palavra de Deus traz vida. Onde há dificuldade, a palavra de Deus traz solução. Então nós entendemos que sim, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. E o terceiro e último ponto dessa noite, para nós concluirmos, nós temos que nos apoiar no corpo de Cristo. Nós não estamos aqui por acaso, nós não vivemos igreja por acaso. Os nossos irmãos, as nossas irmãs, o corpo pastoral, diaconal, liderança da igreja, tudo isso, e essa igreja, a igreja do Senhor, não é obra do acaso, não é obra inventada por homens. Foi o Senhor Jesus Cristo quem constituiu a igreja na terra, e a igreja é sim instrumento para que nós possamos uns ajudar os outros. Afinal de contas, nós estamos caminhando até o grande dia da volta de Jesus Cristo, nós estamos indo juntos para o céu. Então, quando nós passamos por um momento de solidão, de dificuldade, às vezes pode ser que eu e você queiramos resolver os nossos problemas sozinhos. A gente está lutando com as nossas armas, com as nossas forças, querendo resolver o nosso problema sozinho. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, busque ajuda no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, no meio dos irmãos, porque é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Às vezes sozinhos fica difícil, né? Dá para projetar aí a imagem? Estavam perguntando dessa imagem aí, né? Às vezes sozinho, numa digital, nenhuma marca, sozinho a gente não consegue resolver. Tem gente que queria entender, né, por que estava esse negócio lá na frente, lá, né? Porque a cruz de Cristo. Mas às vezes é isso. Você quer carregar a tua cruz sozinho. Você quer ir com a sua própria marca. Você quer resolver as coisas sozinho. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite é que nós temos que juntos, como o corpo de Cristo, carregarmos a nossa cruz juntos uns com os outros e caminharmos juntos para o céu. É isso que o Senhor requer de cada um. E fica mais fácil quando nós nos unimos, quando nós juntamos as forças. Aí nós damos condições, e cada vez vamos dando condições uns para os outros, para que Deus possa continuar nos usando como instrumento nas suas mãos. E tudo vai se resolvendo na virtude e no poder do Espírito Santo de Deus. Então que possamos orar mais, que possamos ler mais a palavra de Deus, mas que possamos valorizar também a nossa união, a nossa comunhão, e o tanto que o papel desta igreja na minha e na sua vida é importante, para que nós possamos cada vez mais nos prepararmos até o grande dia da volta,
de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos dê graça, que possamos vencer as dificuldades e que possamos cada vez mais nos apoiar na palavra de Deus, na oração e também na igreja do Senhor. Ouvimos a palavra de Deus, você já percebeu, e a gente aqui não está para dizer que as pessoas não precisam de tratamento, dos profissionais, mas você sabe muito bem que nunca houve tantos profissionais, tantos psicólogos, tantas pessoas cuidando da cabeça das pessoas como hoje. Eu não posso entender que o grande problema é falta de profissional. Aqui foi dito que nós vamos vencer também a solidão no altar de Deus. Será que está faltando profissional ou está faltando altar? Você pensa. Será que está faltando? Então, eu acho que a gente chegar ao altar de Deus não é um processo fácil. Tem muita gente que procura as pessoas e procura, mas que tem alguém, como Jesus tinha, até essa que dormiu, mas ele procurou, ele falou, ele tinha alguém, 3, para dizer, eu preciso de você. E às vezes no corpo de Cristo você olha, você fica constrangido de falar com alguém, que você está angustiado, que você está com problema, que você está necessitado. Que a gente possa buscar no altar de Deus solução para as nossas queixas, independente do que você vai buscar, porque o outro lado todo mundo já sabe, mas o que foi deixado para trás é o altar do Senhor, e ele tem solução. Nós vamos ficar de pé, nós vamos convidar os presbíteros aqui da frente, nós vamos orar, que a bênção de Deus. Se você tem uma necessidade na sua vida, se você tem um anseio no seu coração, que você possa buscar em Deus, no altar dele. Se você tiver uma necessidade, você vem em frente. Nós possamos colocar tudo isso na presença do Senhor. Deus estará no mundo.
E ele pegou o pai dele ontem, né? E foi para Barreiros, né? O Valdir mandou a documentação dele, acho que na sexta-feira. E aí o pastor da igreja lá acolheu e ele mandou um áudio. Falou, fala, quando você puder, fala para a igreja. E aí, a mensagem que nós ouvimos hoje, eu achei pertinente, porque ele mandou a gente, quando tivesse oportunidade, falar com a igreja. A questão do tratamento do meu pai, a gente conseguiu vir com ele, né? Chegamos de manhã, nós chegamos, era mais ou menos umas 9h30 aqui, e aí o Elias nos auxiliou aqui, a Terezinha, né? Que é um apoio que tem aqui. O Elias ligou para ela veio, recebeu nós, nos levou lá no hospital, nos orientou como nós podíamos fazer para o pai receber aqui o atendimento. Ele já foi atendido. Hoje, nosso final de semana, aqui funciona só o pronto atendimento, que seria como a nossa UPI, né? Só que esse pronto atendimento é específico para o pessoal que faz tratamento de câncer. Aí a gente foi lá, falou com o pessoal, né? Eles receberam meu pai, medicaram ele hoje, né? Eles já deram uma olhada. Aí nós ficamos com o contato da Ellen, né? Que é uma menina responsável aqui, para amanhã nós irmos lá. Para ela poder organizar, encaminhar o meu pai para começar o tratamento aqui. A Terezinha se disponibilizou para ir com nós na manhã, porque ela já conhece o pessoal. Ela falou, se vocês precisarem, eu vou lá na ela, né, vocês e tal, e auxilio vocês. Aí tá já bem encaminhado aqui, pastor. Eu não sei também se caso o pastor Abner conheça quem que é ela, que é responsável lá também, né? Também tanto faz, né? Se ele também puder ir com nós, né? Nos ajuda também. Nós estamos aqui na casa de apoio da igreja, estamos lá, tudo certo. Tá, pastor? Só agradecer ao Senhor, agradecer toda a igreja, todo mundo que tem se empenhado. A igreja, pastor, de verdade, estou falando para o senhor assim, eu estou assim, muito assim, não tenho palavra para agradecer pelo acolhimento, pelo carinho. Essa semana a gente recebi muitas mensagens dos irmãos que estão com nós, que mandaram mensagens para nos fortalecer, né? Na fé, nos fortalecer espiritualmente. Então a gente só tem a agradecer à igreja, à Adventista da Promessa, pelo acolhimento. Vocês são assim fantásticos, pastor, de verdade mesmo. A gente não tem palavras para agradecer vocês, agradecer toda a igreja. Se eu puder passar essa mensagem para o pessoal da igreja, todos os irmãos que têm nos abraçado assim, de uma forma espetacular. Tá, pastor? Nós vamos orar. Ele está ali na casa de apoio, né? Ele no casamento da cidade, está o pai e a mãe, e ele e o irmão que está lá da igreja. O pastor lá está dando todo o apoio, e ele está muito feliz. Aí a gente falou de acolhimento, e às vezes você fala de a gente pensa, o que a gente fez por ele? O que a gente fez? E as pessoas estão necessitadas, a gente tem alguma coisa a fazer. Nós estamos hoje no sentimento que você falou aí, a iluminação do Brasil, e Paulo vai falar algo lá em Coríntios, quando ele pega as questões, muitos correm no estádio, mas um apenas leva o prêmio, correis de modo que alcanceis, porque uns lutam, mas nós lutamos e também combatemos, não com o vento. Ele usa o cotidiano para explicar uma verdade espiritual, para explicar o sentimento que o mundo tem, para ele explicar o sentimento e como ele age no Evangelho, partindo daquilo que o mundo faz. Eu não estou aqui fazendo apologia, nem sou contra, eu não sou de uns que são totalmente indiferentes. Eu não gosto de assistir porque eu fico nervoso. Só que eu me questiono muito. Por que eu me questiono? E às vezes quando acontece isso, eu não sei o que você pensa. E aí eu fico pensando o seguinte, aquela culpa é chavão? Não. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu falo assim, será que eu estou numa situação dessa? É mais que um jogo do Brasil ou não é? O que vocês acham? Quando chega aqui uma alma na igreja, e assim nós estamos aqui numa luta espiritual,
Está assim, no embate, na preocupação, na intercessão, e essa alma levanta a mão, aceita Jesus. Você dá glória a Deus. Será que tremeria as estruturas como se hoje tivesse um gol? Isso me incomoda. Por quê? Porque se você não tem problema nenhum, você não tem que ter problema nenhum com o outro lado também. Eu não estou dizendo aqui que você não deveria ter um sentimento. O que eu questiono é, será que nós temos o mesmo sentimento? E hoje é bom você entender isso, que eu sei o que está aqui no coração. Mas medir isso. Medir isso. E a gente, não estou dizendo que a gente sabe onde está o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Como a gente se mobiliza, como a gente se preocupa, como a gente se envolve, como a gente se entrega, como o nosso coração palpita. Essa é a verdade. Então eu não estou preocupado em dizer, não, você não teria que sentir isso. O que eu quero, eu peço para Deus, não me deixe que eu tenha um sentimento menor por aquilo que é mais importante. Paulo está dizendo isso. Ele não falou contra o estágio. Ele usou aquilo para pensar assim, ó, eu também tenho que combater. Como eles lutam, ó, vocês vão correr também de maneira que vocês alcancem. Então nós temos que entender os nossos sentimentos e lutar para a gente usar o sentimento certo para aquilo que é certo. Porque tem muita coisa envolvida, tem gente sofrendo, tem gente lá no hospital esperando a nossa intercessão. E qual é a nossa entrega? E qual é o nosso sentimento? É isso que nós vamos orar agora por aqueles que estão precisando. E pedindo também para o nosso irmão Eliane, saúde, Manel, saúde, Carmelita, Paula, Ângela, Maria de Fátima, Isaac, Sandra, Fernanda, Edilson, Antônio, e reconciliação com Deus. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos ali, e não apenas eles. Pode ter gente com mais família da semana: Lucindo, Tiago, Franciele, Eisner, Davi, Tiago e Ravi, e família Silva, Isilda e Bruno. Mais alguma coisa aí? Certo? Nós vamos interceder também, dizendo quem será que nós visitamos ontem? Raimunda, Felipe e Andressa, aquela jovem que vem do nosso Manuel, que perdeu a mãe, a avó recebeu alta, mas está numa cama na sala, uma situação difícil, irmãos que estão enfrentando, necessitando o Felipe, dando testemunho, falou, eu nunca vi problema em nada, sempre bebi, e agora ela fez um propósito de não beber mais, e eu também não estou bebendo mais, e isso não está causando nenhuma necessidade na minha vida, eu estou feliz e tal, não sei o que está acontecendo, e algumas pessoas perguntam, pai, bebendo, você está bebendo mais? O que está acontecendo? Nós temos que interceder por essa família. Que o Espírito Santo haja poderosamente, haja vitória de Deus na vida deles. Lembrar do nosso culto no próximo sábado, em um ambiente público, que Deus possa agir poderosamente, que vidas sejam tocadas pelo Evangelho, que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos interceder. Tudo aquilo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Família ali de Pochorel, nós estamos precisando de oração, de intercessão. Algo espiritual, com certeza, envolve aquela realidade. E nós temos que batalhar, e nós temos que enfrentar, e nós temos que crer, e ir para o desafio, fazer o nosso melhor. E aqui nós temos muita gente com condição de fazer o melhor. Nós temos condição. E às vezes aquilo que você acha que não faz diferença, faz muita diferença. No altar do Senhor faz toda a diferença. De joelhos, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai que está nos céus, a Ti, Senhor, a glória, a honra, o louvor e a adoração. Ó Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá. Ó Pai, que podemos fazer um papel de intercessão por vidas que estão sofrendo, ó Deus, terrivelmente as suas adversidades. Angústias profundas, às vezes sem acolhimento, sem ao teu lado, Senhor, para dar uma palavra, para se colocar, ó Deus, à disposição, oração, com intercessão, com busca,
também, Senhor, a vida da nossa preciosa. Tu guardas para a tua glória, uses para o teu louvor. Que, ó Deus, a ele provisão diária, do trabalho, tudo, ó Pai. Dá glória aos teus filhos. Guarda cada um desses, ó Deus. Guarda do poder da oração. Abre todo o poder, ó Pai. Vai no meio, sua casa, e leva no seu coração as angústias da sua alma. Leva conforto, leva consolo, leva ânimo espiritual. Ó Deus, que ele seja fortalecido, levanta vidas, ó Deus, e opera o teu milagre para o louvor do teu nome. Ó Deus, olha também o perigo da próxima semana, Senhor. Abre as portas espirituais, usa todos os que estão envolvidos, ó Deus. Dá vitória ao teu povo, dá o teu glória a Deus. Vem com a mão. Amém? Nós estamos chegando a mais um final de culto. Gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos. Também gostaria de agradecer o presbítero Alcemir e o pastor por estarem aqui na frente. Deus continue abençoando vocês. Em especial, também gostaria de agradecer os amigos que vieram cultuar a Deus conosco, né? Que é a Gabriele, que é a namorada do Ariel, e a Jéssica, que é a namorada do Deus. Sejam muito bem-vindas. Se sintam sempre muito bem-vindas para vir à casa do Senhor e voltem mais vezes. Se tiver mais alguma outra visita que eu não citei, sejam bem-vindos também, que em uma próxima oportunidade vocês também estejam cultuando conosco. Temos recados? Recado. PG dos jovens e adolescentes, amanhã na igreja, a partir das 7 horas. Nós também teremos um culto de ação de graças, a Vani Nunes, avó do irmão Ailton Eder, que vai ser no próximo sábado, no dia 11 de julho, às 5 horas da tarde. Vai ser na rua João Ferreira Matos, número 770, Vila Poroxó. Rondonópolis. Mais algum? Também um recado a respeito da Noite Rosa, né? O evento vai ter início no dia 15 de agosto, a partir das 4 horas da tarde, na Chácara Baruque, com a presença da missionária Silvânia Batista. As inscrições vão até o dia 19/7 e estão no valor de R$100. Bom, novamente agradeço a presença de todos os irmãos. Nesse momento eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós estaremos nos despedindo com o voto oficial do MJ e logo após o pastor estará nos despedindo com a bênção apostólica. Que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, agora e para sempre. Irmãos, em relação à Assembleia, eu acho importante, para vocês não serem pegos desprevenidos no próximo sábado, será o horário antigo. Tentaremos iniciar a escola bíblica às 8h45, mais cedo. Mas nós estávamos conversando aqui com o presbítero, vamos mudar aquilo que será discutido na Assembleia. Nós dissemos que ia alterou o estatuto, nós devemos aprovar o novo estatuto com a inclusão do vice-presidente. Isso a gente não vai fazer mais. Por quê? Porque o presbítero, estudando o estatuto, isso já foi confirmado, o pastor Eneilton de São Paulo. O que acontece? Quando tiver a aprovação do estatuto, o estatuto novo, ele necessita de que haja uma assembleia regional para aprovar a nossa mudança estatutária. Aí nós vamos ficar em dificuldade. Você vai fazer uma assembleia regional para poder aprovar o nosso estatuto? Alteração? Então, nós vamos ficar com o estatuto antigo, não vai mudar nada,
função da atual diretoria. E aí, na minha interpretação, vamos consultar aí depois o pastor Eleilton, no ano que vem, quando estiver próximo da Assembleia Regional, um mês antes, a gente marca a nossa Assembleia, altera o estatuto com prazo para que haja dentro da Assembleia Regional a validação, a aprovação também do nosso estatuto. Vocês entenderam? Então, nós não faremos isso. Por que eu estou falando aqui? Porque aí chega aqui no sábado, mas não era para fazer isso? Por que não está se fazendo? Por esse motivo. Tá? Então, já foi consultado o pastor Eleilton, então nós estaremos procedendo desta maneira. Que Deus abençoe a todos.